E vamos falar da Rumo hoje? Tem muita gente que fala que a Rumo é a joia da coroa da Cosan, a maior concessionária ferroviária do Brasil. Mas será que vale a pena investir nessa empresa? Você conhece os fundamentos econômico-financeiros da Rumo? Meu amigo, nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a Rumo. Vou falar sobre o business e vou fazer uma avaliação econômico-financeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação. Então vamos lá, pessoal. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Rumo de 2019 a 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores da análise dinâmica, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E para entender que bicho que é esse, que empresa que é essa, eu gosto de fazer esse gráfico de blocos com o último balancete disponível, que no caso é do terceiro trimestre de 2025. E eu vejo uma empresa que tem um saldo de tesouraria muito forte, meu amigo, mais ou menos 4,6 bilhões de reais. E ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, né? Ou seja, quanto mais ela vende, mais dinheiro ela tem no caixa. A necessidade do capital de giro não é empecilho para o crescimento da Rumo. E ela também tem um capital de giro próprio positivo de 3,6 bilhões de reais. Então, se ela pega esse capital de giro de 3,6 bilhões de reais que ela tem em caixa, mais uma necessidade de capital de giro negativo, que na verdade isso aqui é dinheiro dos outros, que está sob guarda da Rumo, né? Então a gente soma essas duas variáveis, os 3,6 mais 1 bilhão dá os 4,6. É uma empresa extremamente líquida. E esse é o gráfico que representa a estrutura de capital da Rumo. A linha azul é o capital de giro próprio, a linha amarela o saldo de tesouraria, a cor do ouro, a cor do dinheiro, e a linha vermelha, a necessidade de capital de giro. Eu percebo dois momentos distintos. Um momento muito bom a partir de 2021, onde o capital de giro próprio ele possui níveis muito elevados, muito maiores do que a necessidade de capital de giro próprio, que é a linha vermelha. Então esse gap que existe entre o capital de giro, que é a linha azul, e a linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, esse gap na qual eu estou passando o mouse, é o saldo de tesouraria, ok? Se a gente medir essa distância entre a linha azul e a linha vermelha, vai ser exatamente a distância entre a linha amarela e o zero. É uma empresa muito líquida e esse comportamento de alta liquidez aconteceu de forma predominante a partir do ano de 2021. Aqui nós temos o saldo de tesouraria, onde a gente percebe que ele é crescente a partir do ano de 2019. Em 2019 era de praticamente 900 milhões de reais. O saldo atingiu seu ápice em 2021 com 8,2 bilhões de reais e agora em 2025 está em 4,6. Quando a gente abre esse indicador do saldo de tesouraria, é sempre importante a gente comparar o nível de empréstimos que a empresa tem de curto prazo com as disponibilidades de caixa e aplicação financeira. E no caso do Rumo, a gente percebe, se a gente for analisar aqui somente o ano de 2025, para simplificar, que a empresa tem sim empréstimos de curto prazo de 826 milhões de reais aqui no mouse, mas o caixa dela é gigantesco, 5,4 bilhões de reais. A consequência disso é muito simples. A liquidez da empresa vem do capital de giro. A liquidez da empresa vem da boa gestão da necessidade de capital de giro. Ela não vem de empréstimos de curto prazo. É uma empresa muito adequada sob o ponto de vista de liquidez. E esse é o indicador da necessidade do capital de giro e nós percebemos que é uma empresa muito adequada. O faturamento está crescendo, saiu de 7 bilhões de reais em 2019 e atingiu aqui 13,9 bilhões de reais em 2024, tá? Praticamente dobrou. Por outro lado, a necessidade do capital de giro, ela diminuiu. Ela saiu de 1 bilhão de reais em 2019 e atingiu aqui menos 2 bilhões em 2024 e menos 1 bilhão de reais em 2025. O que significa isso? Isso significa, meus queridos, que a Rumo faz uma boa gestão de suas contas operacionais. O indicador da necessidade do capital de giro, ele é composto pelas contas cíclicas, pelas contas estritamente operacionais.
É o estoque, é o quanto você receber, são os tributos a recuperar, são as obrigações fiscais, né, e trabalhistas que a empresa tem que pagar no curto prazo, é a conta fornecedor, é esse tipo de coisa. É do dinheiro ao dinheiro. O indicador da necessidade do capital de giro abrange somente contas operacionais, aquelas contas que têm nexo com o crescimento da receita, com o faturamento. É uma empresa muito bem administrada. Eu queria deixar dois convites para vocês. Em primeiro lugar, assine a minha newsletter. Através da newsletter, que é totalmente de graça, e você pode assinar no meu site, o tsumoney.com.br, você vai receber um artigo de muito boa qualidade por dia, com total respeito à sua caixa de e-mails, né? Sem spam, ok? Em segundo lugar, é o seguinte, se você quer ter acesso a estudos exclusivos, se você quer ter acesso às minhas carteiras de investimento internacional, de crescimento e de dividendos, e dos meus trades que eu faço no meu dia a dia, assine o Tsumoney Premium. Vou deixar o endereço desses dois convites fixado no primeiro comentário do vídeo, ok? Bora pro vídeo de novo. E esse aqui é o indicador do capital de giro e logo de cara já vou falar para vocês. Tem um probleminha aqui, tá? E tá bem escondido e eu vou mostrar para vocês. Para início de conversa, o capital de giro ele tem crescido de forma forte, saiu de 1,9 bilhões de reais em 2019, atingiu seu ponto mais alto em 2021, quando a empresa tinha um capital de giro de 7,9 bilhões de reais. E agora em 2025 o capital de giro, né, está mais reduzido, mas adequado ainda à sua operação, estimado na faixa de 3,6 bilhões de reais. Quando nós analisamos o capital de giro próprio, meu amigo, a coisa mais importante que nós temos que fazer é verificar as variações das contas, ok? E logo de cara a gente percebe que a Rumo investiu muito forte no seu imobilizado. Se a gente comparar o ano de 2019 a 2024, nós vamos perceber que a empresa investiu no seu imobilizado mais ou menos 8,6 bilhões de reais, aqui no mouse, ok? Se essa conta abranger o ano de 2025, esse investimento aqui, ele atinge a fantástica marca de 10 bilhões de reais. Nesse momento é sempre importante a gente descobrir de onde que vem esse dinheiro. A Rumo investiu aqui 8 bilhões de reais até 2024, 10 bilhões de reais até 2025, mas quem financiou isso, cara? Quem financiou? Para responder essa pergunta, nós avaliamos as contas não cíclicas do passivo. É a origem do dinheiro, ok? E logo de cara eu posso falar para vocês que de 2019 a 2024 ela entrou no empréstimo de longo prazo, ok? Saindo de 10,6, batendo seus 17 bilhões de reais. Aumentou em 7 bilhões de reais, tá? Ou seja, desses 8,6 bilhões de reais que ela investiu no imobilizado, 7,2 é dinheiro dos outros, é dinheiro oneroso de longo prazo. De forma endógena, né, nós percebemos somente uma variação relevante aqui de 2,9 bilhões de reais, né, que aconteceu ao longo desses anos na conta do capital social. Então sim, meu querido, a gente pode falar que, né, a Rumo tem crescido bastante, né, o seu imobilizado, mas quem financia esse crescimento, quem financia essa forte imobilização são os empréstimos de longo prazo. Isso invariavelmente vai repercutir no endividamento da empresa. Em relação ao endividamento, nós percebemos que a dívida líquida da Rumo tem crescido de forma substancial ao longo dos anos, em termos absolutos, ok? A dívida líquida em 2019 estava estimada em 9,7 bilhões de reais e agora em 2025, 16 bilhões de reais. Ou seja, saiu de 9,7, bateu 16 bilhões de reais. É um crescimento grande, né? O que tem de importante aqui a salientar é que 96% dessa dívida é de longo prazo e isso é muito interessante. Mas quando nós analisamos o comportamento da dívida sobre a ótica do indicador dívida líquida dividido pelo EBIT aqui no mouse, nós vamos perceber que, embora a dívida líquida em termos nominais, né, ela venha aumentando, nós percebemos que o indicador, né, ele está estabilizado aí e até deu uma melhorada ao longo dos anos. O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, ele chegou ao seu ápice em 2021, em 7,7 vezes. Ou seja,
Lá em 2021, ela precisava de 7,7 anos, né, praticamente 8 anos, para pegar 100% do seu EBIT para quitar a sua dívida líquida. Mas aí, meus queridos, o que acontece? O faturamento da empresa tem crescido de forma relevante, né? É uma empresa que tem um EBIT significativo na faixa dos 30%, e agora em 2025 ela precisaria de apenas 3,9 anos, praticamente 4 anos, para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida. É sim uma empresa alavancada, ok? E se a gente comparar 2025 com 2024, ela melhorou um pouquinho, né? Mas ela é uma empresa que se caracteriza por alta alavancagem ao longo dos anos, né? E isso a gente pode observar quando a gente avalia esses indicadores aqui na última linha, onde eu estou passando o mouse. E quando nós analisamos a Rumo sob a ótica da performance, né, retirando alguns indicadores de sua DRE, a gente percebe que o faturamento da empresa tem crescido, saiu de 7 bi, bateu 13 bilhões em 2024, em 2025 deve chegar aí aos 11, 12 bilhões de reais, deu uma reduzidazinha, né? Principalmente em virtude da crise do agro, mas é uma empresa que tem uma boa gestão de custo, o custo da mercadoria vendido, né? Em 2024 e 2025 está na faixa aqui dos 53%, 54%, percentuais esses muito inferiores aos anos de 2019 a 2023. É uma empresa que vai te entregar um EBIT aí na faixa dos 30%. Se a gente calcular a média que ao longo desses anos, excetuando 2024, que teve um EBIT bem baixo na faixa dos 17%, mas a Rumo é uma empresa que vai entregar um EBIT aí na ordem dos 30%. Lucro líquido é uma empresa de margem baixa na faixa dos 6%, mas a gente percebe uma certa regularidade ao longo dos anos. É uma empresa que entrega resultados consistentes, ok? O que tem de mais importante aqui também é salientar que é uma empresa que paga elevados juros ao mercado, né? O resultado financeiro da empresa sempre foi negativo. No ano de 2024, ela teve um resultado financeiro negativo de 2,5 bi. Agora, em 2025, deve chegar aí aos 2,8, 2,9 bilhões de reais. Então, meu querido, ela é endividada e é por isso que ela tem esse resultado financeiro tão elevado, né? Mas, mesmo assim, é uma empresa que gera lucro na última linha, né? Ok? É uma empresa que, se ela fosse menos endividada, seria uma empresa sensacional. Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é a questão das características do segmento. O setor ferroviário, ele é intensivo de capital, beleza? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o business, sobre o negócio da Rumo. A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil e uma das maiores da América Latina. Ela é controlada pela Cosan, ela mesma, a Cosan endividada, que também controla a Raizen, né? Então todo cuidado é pouco. A Rumo, ela opera mais de 12 mil quilômetros de ferrovias espalhados em todo o Brasil, além de terminais, armazéns e operações portuárias. Ela tem papel essencial na produção agrícola brasileira. E as origens? A Rumo, ela tem origem lá nas privatizações do setor ferroviário brasileiro, que aconteceu lá pelos idos de 1990. Nessa época surge a ALL, América Latina Logística, lá pelos idos de 1997. E depois de vários processos de consolidação, isso tudo virou a Rumo que nós vemos hoje. Ela tem um negócio baseado em concessões ferroviárias de longo prazo. E isso é muito bom, porque garante previsibilidade no fluxo de caixa da empresa. Agora, o foco da Rumo é o setor agrícola, são as commodities agrícolas. É a soja, é o milho e o farelo de milho ou farelo de soja. Ela possui uma operação verticalizada. Ela tem ferrovia, ela tem terminais, ela faz armazenagem e ela possui portos. E isso faz com que a Rumo precise de investir muito, tanto em tecnologia quanto em automação e também na ampliação de sua rede e na manutenção da sua rede ferroviária. Quando nós pensamos em Rumo, né, a gente tem que avaliar quais são os pontos fortes da empresa.
São vários, né? É uma empresa que tem uma integração logística interessante. Eu falei sobre isso, a questão do porto, da ferrovia, do transbordo, esse tipo de coisa. Ela tem uma demanda estrutural muito forte do agronegócio e constante, né? Ela possui concessões de longo prazo, e isso permite um planejamento estratégico, né? Mas a grande vantagem, a grande virtude da Rumo é a barreira de entrada. Como é que você entra nesse setor, cara? Não tem como. Ferrovia é um investimento bilionário. Qual é o grande concorrente da Rumo? O transporte rodoviário, mas ele não tem escala e ele não consegue competir com a Rumo a nível de preço. Mas beleza, quais são os seus pontos fracos, né? Por mais contraintuitivo que possa parecer, os pontos fracos da Rumo, eles derivam dos pontos fortes, né? Em primeiro lugar, a autodependência do setor agrícola brasileiro. E isso a gente percebe quando a gente analisa os resultados da Rumo em 2024, que foram fortemente impactados pela baixa performance do setor agrícola brasileiro. Cara, investir em ferrovia é muito caro. É um setor intensivo em capital. As imobilizações, elas precisam ocorrer de forma recorrente e são gigantescas. A consequência disso, normalmente as empresas desse segmento são empresas alavancadas. E a Rumo é a mesma coisa. Ela é uma empresa que hoje tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT aí de 3,7, 3,8, mas isso é algo estrutural do setor. Quando nós analisamos a Rumo, nós percebemos que é uma empresa que possui uma estrutura de capital bacana. Ela tem um capital de giro relevante na faixa de 3,6 bilhões de reais. Mas ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, estimada em 2025 em 1 bilhão de reais. A consequência disso é que a Rumo ela é uma empresa com altos indicadores de liquidez. Ela tem hoje no caixa algo em torno de 4,6 bilhões de reais e isso é muito interessante, ok? É uma empresa que tem crescido seu faturamento de forma consistente e relevante. E de 2019 a 2024 ela praticamente dobrou o seu faturamento. Se a gente comparar 24 com 25, eu até acho que esse faturamento praticamente não vai ter variação quase que nenhuma, né? Isso se deve ao fato da crise do setor agrícola brasileiro. A Rumo é uma empresa que está muito correlacionada com os grãos, o transporte da soja, do milho, dos farelos, né? Então, se o setor agrícola vai mal, a Rumo também tem os seus resultados fortemente impactados. Mas é uma empresa que faz uma boa gestão operacional. Tem um CMV aí na faixa dos 50%, né, o custo da mercadoria vendido. Isso mostra que é uma empresa bem gerenciada. Um EBIT interessante na faixa dos 30% e um lucro líquido na ordem de 6%. Aí a gente fica assim, né, sem entender como uma empresa que gera um EBIT tão bom de 30% pode entregar um resultado normal de 6%. Normal, mas recorrente, ok? Na verdade, meu amigo, essa diferença entre os 30% e os 6% entram dois tipos de gastos, né? Os gastos com os impostos e o resultado financeiro, que no caso da Rumo é fortemente negativo. Em 2024, a empresa deixou na mesa mais ou menos 2,5 bilhões de reais em resultado financeiro negativo. Em 2025, vai ser um pouco mais, algo em torno de 2,7, 2,8. Então a Rumo, por ser uma empresa endividada, né, e ela deve mais ou menos 16,3 bilhões de reais, dívida líquida, ok? Esse resultado financeiro, esse endividamento gera um resultado financeiro relevante e isso come a margem EBIT da empresa. Mas mesmo assim é uma empresa que ainda está conseguindo entregar, né, na última linha, resultados positivos. 2024 teve algo de não recorrente, a gente tem que isolar essa situação, mas é uma empresa que de forma recorrente ela entrega um lucro líquido interessante aí na faixa de 6, 7%. Mas é uma empresa endividada, tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de algo em torno de 3,8, 3,9 vezes. Ou seja, ela precisaria aí de praticamente 4 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida. É uma empresa operacionalmente ok, é uma empresa que tem uma estrutura de capital bacana, é uma empresa endividada e que gera
resultados financeiros negativos de forma consistente, recorrente e em elevado nível. Mas e aí, vale a pena investir em Rumo? Bora lá que eu vou dar a minha opinião enquanto investidor. Eu percebo que a Rumo tem pontos positivos muito interessantes, né? Em primeiro lugar, ela atua num setor que possui uma barreira de entrada muito grande. Para você montar uma nova ferrovia, você precisa de investir bilhões de reais, ter uma autorização do governo federal. É muito difícil, né? Não é todo dia que surge uma nova ferrovia, né? E quando surge, geralmente é uma implantação das que já estão no mercado. E se surge uma nova empresa, na verdade é somente uma reorganização societária. O setor ele é caracterizado por ter forte barreira de entrada. Isso é bom. Outra característica de forma relevante é a recorrência dos faturamentos e no longo prazo, ok? As concessões são de longuíssimo prazo e a empresa ela possui clientes cativos, né? No caso da Rumo, o que seria do agro brasileiro se não existisse o transporte ferroviário? Seria impossível escoar a produção lá do Mato Grosso do Sul para os grandes portos, né? E isso é muito interessante. E sobre o aspecto dos pontos negativos, né, se a gente fosse pegar o pano de chão e espremer mesmo, qual seria o grande ofensor, o grande ponto negativo de Rumo? Tu sabe? Já coloca aí nos comentários. Ao meu ver, o grande problema desse segmento é que ele é intensivo em capital. E é por isso que a Rumo ela é uma empresa endividada, né? Ela precisa de muita grana para conseguir expandir, para conseguir fazer a manutenção da rede ferroviária. Então nós temos uma Rumo hoje que tem um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de praticamente 4 vezes. Essa característica do segmento de ser intensiva em capital, ao mesmo tempo ela é uma barreira de entrada, mas ao mesmo tempo ela exige das empresas grandes investimentos. E se você não tem uma estrutura de capital próprio bem robusta, isso vai culminar num endividamento muito grande. Então, sob o ponto de vista operacional, a Rumo ela é bacana. Ela te entrega 30% de EBIT. Mas sob o ponto de vista da estrutura de capital, que também é interessante, mas ela se caracteriza por ser uma empresa altamente alavancada com dinheiro de terceiros, né? Endividamento alto. Então você tem, por um lado, uma empresa operacionalmente bacana, mas uma empresa que esse endividamento gera resultados financeiros absurdamente altos, que corroem a margem e faz com que a Rumo seja uma empresa normal que te entrega aí uma lucratividade de 6 a 7%. Além disso, meu querido, a Rumo ela é uma empresa que tem alta correlação com o setor agrícola brasileiro. Se o setor agrícola brasileiro vai bem, ela vai bem. Se o setor agrícola vai mal, ela também tem uma potencialidade, uma capacidade exponencial de prejudicar os seus resultados. A Rumo, então, ela é uma empresa endividada, que atua no segmento intensivo em capital e que tem uma correlação muito grande com o agro, né? E o preço de suas ações e os seus resultados, né, financeiros, seus resultados na última linha, estão combalidos principalmente em virtude do mau momento do agro, ok? Então, vale a pena investir em Rumo? Cara, por longuíssimo prazo, eu até falaria para você que vale a pena, né? Mas, para aqueles investidores que fazem investimentos para 2, 3, 4 anos ou menos, né? É importante você perceber qual é o vetor do agro. Se o agro vai bem, a Rumo vai bem. Se o agro vai mal, a Rumo vai mal, ok? Eu invisto na Rumo? Será que invisto? Cara, não invisto. Não invisto. Por que eu não invisto? Porque eu tenho recursos módicos, né? Poucos recursos, e eu tenho que distribuir nas melhores empresas possíveis. Eu entendo que é uma empresa que no momento certo você pode ganhar muita grana com a Rumo, ok? Mas essa alta correlação com o setor agrícola me convida a investir diretamente no setor agrícola e não numa empresa que tem alta correlação. Se eu quero ter exposição ao setor agrícola, cara, eu vou investir na Jalles, eu vou investir na São Martinho, em empresas do setor agrícola, né? Na Três Tentos, eu não vou investir em setor de alta correlação, porque aí você coloca outros riscos também associados
a esse negócio, beleza? Enfim, essa é a minha opinião. Tu pode não concordar, beleza? A gente pode pensar diferente. Meu querido, você gostou do vídeo? Tem alguma sugestão? Coloca aí nos comentários, ok? Beleza? Muito obrigado mesmo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.